Os químicos observaram que o átomo pode possuir até 7 camadas. Se é nelas que os elétrons estão, então esses são os níveis de energia. Portanto, o átomo possui 7 níveis energéticos. Os níveis são a mesma coisa que as camadas, só que hoje em dia a gente fala que são níveis energéticos, porque logo quando descobriram que veio aquele modelo planetário, que o átomo tinha um núcleo e que os elétrons orbitavam em volta do núcleo, como se fosse uma espiral. Era assim que se chamavam os níveis energéticos, de camadas K, L, M, N, O, P, Q. Mas hoje a gente sabe que são níveis energéticos e é por isso que a gente tem a tabela periódica na horizontal aqui apontando, não sei se está dando para ver, mas não dá, mas aqui tem os números, aqui está escuro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, os períodos horizontais são chamados, representam os níveis energéticos, representam as camadas dos átomos. Então, se a gente tem aqui o lítio, no segundo período, a gente sabe que o lítio tem apenas 2 camadas, até porque a gente vai ver isso, ele tem 3 prótons, e a quantidade de prótons e elétrons é a mesma num átomo neutro. Então a gente sabe que temos aqui também 3 elétrons, e a gente vai ver isso na distribuição eletrônica, onde esses elétrons estão. Então, aí tem uma quantidade de elétrons que cada camada suporta. A primeira camada suporta até 2 elétrons, a segunda até 8 elétrons, a terceira até 18 elétrons, a quarta 32, 5, 32, 6, 18 e a sétima 8 elétrons. Cada um desses níveis energéticos possui uma subdivisão, que são os subníveis, e cada subnível comporta uma quantidade específica de elétrons. Temos 4 subníveis. Os subníveis de energia são S, que comporta 2 elétrons, P, que comporta 6, D, que comporta 10 e F, que comporta 14 elétrons. Então, baseado na quantidade de subníveis que temos, nós vamos fazer a distribuição eletrônica. E aí vamos saber como os subníveis estão espalhados em determinado elemento da tabela periódica. Sabendo que a quantidade de elétrons que cada camada suporta, podemos associá-las aos subníveis e saber quais os subníveis estão presentes em cada camada, fazendo assim a distribuição eletrônica, que foi o que eu acabei de dizer, que com base nisso a gente vai saber quais são os subníveis que estão presentes. Aí eu coloquei aqui, lembrando que a quantidade de elétrons nunca pode ultrapassar, será exata ou terá menos elétrons, Ou seja, se na primeira camada eu só suporto até 2 elétrons, eu não posso passar de 2 elétrons. Eu não posso ter 3 elétrons na primeira camada. Eu só posso ter 2, ou eu posso ter 1. Eu posso ter menos do que a quantidade que ele suporta, mas eu não posso ter mais, nunca. Bom, aí a gente pega e faz aqui, De novo, eu vou fazer aqui uma distribuição eletrônica. Que aí a gente vai saber, a distribuição eletrônica para a gente saber quais os níveis estão naquele determinado elemento, Por exemplo, eu tenho... Aí a gente faz isso através do diagrama de Linus-Pauling, que nos conta a ordem crescente de energia dos elétrons. Se na primeira camada eu suporto 2 elétrons, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Aí 2, 8, 18, 32, 18
e 8 de novo. Se nós temos apenas 4 subníveis, S, que comporta 2 elétrons, P, que comporta 6 elétrons, D, que comporta 10 elétrons, e F, que comporta 14 elétrons. Para que eu preencha a minha primeira camada, eu só preciso nela, aqui, eu estou montando aqui agora o diagrama de Linus Pauling, tá? Eu vou montar aqui embaixo. De acordo com o diagrama de Linus Pauling, se eu só posso ter até 2 elétrons na primeira camada, então o único subnível que eu vou poder ter na minha primeira camada é o subnível S, que comporta apenas 2 elétrons, né? Então, a primeira camada eu tenho o subnível S. Na segunda camada, que comporta até 2 elétrons, 8 elétrons, desculpe. A segunda camada comporta apenas 2 elétrons. Então, na segunda camada, eu posso ter quais subníveis? Eu posso ter primeiramente o S, né, que é 2. Aí, 6 é o próximo subnível, né? Temos 6 mais 2, 8, né? Então, eu tenho aqui os subníveis S e o P6, que me fazem ter 8 elétrons nessa segunda camada, né? Então, tá certo. Para termos aqui, na terceira camada, 18 elétrons, quais os subníveis que eu posso ter aqui na terceira camada? 10 com 6 e 2, que nós sabemos que dá 8, 18. Então, temos na terceira camada os subníveis S2, P6 e D10. Porque a soma deles aqui me dá a quantidade de elétrons que a minha camada suporta, né? Na quarta e na quinta, ambas podemos ter 32 elétrons, né? Então, aqui, se aqui eu tenho 18, né? Nesses três aqui eu tive 18, com mais 14 eu tenho os 32, né? Então, a quarta e a quinta camada podem ter todos os subníveis, porque a soma de todos os subníveis vai dar 32, que é a quantidade de elétrons que a minha camada suporta. E assim estamos montando o diagrama de Linus Pauling. Ele vai nos ajudar a fazer a distribuição eletrônica dos elementos químicos. Aqui de novo, 18 elétrons, né? Então vamos ter os subníveis SP e D. SP2, P6, D10. A soma deles dá 18. Na sétima nós temos S2 e P6, porque a soma dá 8, que é a quantidade que a minha camada suporta. Bom, esse aqui é o diagrama de Linus Pauling. Então, se a gente pega um elemento da tabela periódica e a gente quer fazer a distribuição eletrônica dele, né? Por exemplo, o magnésio, né? O magnésio que tem número atômico 12. Número atômico é a mesma coisa que a quantidade de prótons. Se temos um átomo nêutron, significa que temos a mesma quantidade de elétrons. A quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Portanto, a distribuição eletrônica do magnésio, que tem 12 elétrons, é... Aí a gente começa de cima para baixo, né? A gente corta aqui. Aí magnésio. Vamos ver a distribuição eletrônica dele, né? Ele tem S2. Aí agora, se eu fui pra cá, né? Atirei a flecha,
Como não tem mais nenhum subnível aqui, eu passo para a segunda camada. Na segunda camada, eu vou pegar o subnível, o primeiro subnível. Eu começo pegando do primeiro subnível. S2 de novo. Aí agora, novamente, eu ainda tô na segunda camada, porque eu ainda tenho mais subníveis aqui na segunda camada. Então eu não posso passar para a terceira camada. Eu tenho que pegar dessa daqui, que são 6, né? Então, eu tenho aqui o P6, subnível, né? Ah, é importante colocar aqui também, né, que eu peguei esse S2, esse primeiro S2, eu coloco um aqui na frente, porque eu peguei ele da primeira camada, né? E aí o S2, o próximo S2, eu peguei da segunda camada. Então eu vou colocar aqui. Deixa eu colocar com outra cor. Aí aqui eu peguei. Aqui esse 1 é porque eu peguei esse S2 aqui da primeira camada. Como não tinha mais nenhum subnível para eu pegar, eu pulei para a segunda camada e peguei esse outro S2 aqui da segunda camada. Esse P6 eu peguei também da segunda camada, então eu vou colocar aqui, ó, da segunda camada peguei o P6. Aí aqui é só a gente contar, né? Eu tenho que ter 12 elétrons, né? Que é a quantidade de elétrons que eu tenho no elemento magnésio. Aqui eu tenho 6, 7, 8, 9, 10. 10 para 12, faltam 2, né? Então, já que eu peguei daqui, eu não tenho mais nenhum subnível na segunda camada para pegar, eu vou pro terceiro subnível, começando pelo primeiro subnível que está presente no terceiro nível, né? Eu vou para o próximo nível e pego o primeiro subnível. E aqui, colocando aqui, já pulei para a terceira camada, né? Vou colocar aqui 3, S2 que eu peguei. E S2 era a quantidade que eu faltava para completar o meu número de elétrons, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a distribuição eletrônica do magnésio é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. E eu estou com a minha distribuição eletrônica completa.